E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui já é anoitecendo já, né? Tarde para noite. Mas ok. Eu queria que você desse uma olhada aí na análise do Tarcísio e do Gustavo Segré no Pânico da Band. É muito interessante para nós brasileiros nos conscientizarmos. Nós precisamos disso a cada dia no Brasil. Nos conscientizarmos para onde o Brasil está indo e que ele não pode voltar atrás. Então dê uma olhada aí, daqui a pouco a gente volta pra gente conversar mais um pouco. Gabinetão, tal, ele não tá vendo essa galera. E esses políticos velhos, eles têm faro de perdigueiro. Você conheceu o cachorro perdigueiro, né? Aqueles que vai... Os caras estão indo para esse lado. Pode ver que a turma tá indo para a direita, só os caras que já estão descartados, que já estão ali naquele esquema. Eu vejo desse lado. Agora, quem vai ganhar, eu não tenho a menor ideia, porque eu acho que tá pau a pau. Dia 30. Eu acho que tá pau a pau, mas observe, tenho uma leitura bastante otimista do que aconteceu. A gente viu o presidente fazendo aí, tendo uma votação expressiva no Senado Federal, fazendo vários senadores, fazendo a maioria do Senado. Hoje, a maioria do Senado é de direita. A Constituição do Senado é uma Constituição que nos favorece. Eu vejo na Câmara dos Deputados da mesma forma, o partido do presidente fazendo 99 deputados, também uma grande maioria centro-direita, também nos favorece. E agora uma adesão muito ampla de governadores ao projeto do presidente Bolsonaro, que é um projeto de prosperidade, é um projeto pró-livre iniciativa, pró-business. Então eu tenho essa maioria política sendo constituída, que foi referendada nas urnas no domingo, e essa maioria política agora vai trabalhar. Essa maioria política vai reverter a maioria eleitoral que o Lula teve. Agora a gente vai ver gente tranquila na rua, trabalhando em prol da eleição do presidente Bolsonaro. Governadores que foram eleitos no primeiro turno, né, que ficaram neutros no primeiro turno em função das suas candidaturas, agora vão poder declarar voto, partir para cima, mobilizar a militância. Então eu vejo que essa diferença vai cair e vai ser suplantada. Então eu estou muito confiante na vitória do Bolsonaro. Mas a Argentina está afundando há 100 anos. 70 anos. 70 anos que a gente está afundando aqui, uns 30. Um pouquinho Uns menos. 30 a gente está afundando. O que eu digo para a turma é o seguinte: a pobreza, você não percebe que você vai estar ficando pobre, porque você vai se adaptando. Sim. Doses. Sim. Eu, por exemplo, eu tomo balalaica. Eu já tomei Smirnoff, Grey Goose. já tomei Grey Goose. Já foi Eu já fui da Grey Goose. Mas você vai se adaptando. Isso é uma característica nossa. Sim. Do ser humano. Mas eu ouvi uma notícia, porque o que acontece? A Argentina, como ela deu muito benefício, como ela tem muito sindicato, como eles estão, esse negócio social, ele ficou tão grande que hoje em dia você tem pouca gente trabalhando, muita gente com benefício e o Estado ficou pobre. Eu tenho os números, se você quiser. Você tem? 22 milhões de pessoas sobre 47 milhões de habitantes recebem alguma ajuda social. 5,8 milhões de pessoas trabalham com carteira assinada. 4 milhões e meio de pessoas trabalham no Estado. A conta não fecha nunca. Exatamente. Não tem como fechar. Não tem de onde tirar dinheiro. Não tem. Eu vi uma notícia ontem, eu não sei se é fake news ou não, porque é o seguinte, porque aí o que acontece? O Estado ele precisa continuar financiando a miséria, mesmo que ele dê uma migalha, aquilo é o Estado fala, eu estou dando e não tem como você sair de um benefício social. Não sei se isso é verdade ou se é fake news. Parece que agora um apartamento em Buenos Aires, parece que eles estão pensando numa lei. Sim, senhor. Se você tiver um apartamento... Primeiro, falando da análise do Tarcísio, é interessante o que ele está falando, que é o seguinte, que o Brasil mudou. E o Brasil elegeu um Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados, que elas estão em pleno vapor para que toda a base que foi criada para o Brasil evoluir, dar o boom, crescer, ser um país de primeiro mundo, em menos de 4 anos, que eu acredito nisso, gente, que esta base está montada, esta base está preparada, os campos, né? A Bíblia fala o seguinte, tem uma análise da Bíblia, tem um passagem da Bíblia que é muito interessante, que fala o seguinte: os campos estão prontos para a colheita, os campos estão prontos. É a mesma coisa que está acontecendo com o Brasil, gente. Ó, a terra é fértil, a base foi montada, a plantação está pronta, as sementes estão germinando, tá tudo pronto. A gente não pode entregar essa oportunidade às aves de rapina. A gente não pode entregar isso às aves de rapina, que foi o que o Lula fez sempre.
O que a esquerda faz sempre é se aproveitar de um momento bom do país, que se ela consegue entrar e ela pega, faz o quê? Ela destrói tudo. Ela é igual ave de rapina, ela é igual gafanhoto. Ela vai destruindo. A esquerda não cria nada. Diga um ponto que a esquerda cria, a não ser miséria. A esquerda só cria miséria e desunião. A esquerda divide héteros, homossexuais, negros, brancos, pobres, ricos, empresários e médios empresários. A esquerda sempre está colocando essas posições de divisão. Agora, pouco, o Lula falou que o agro é fascista e direitista. Como que um povo que trabalha de sol a sol, de manhã, de tarde, seja ele o grande produtor ou pequeno, e eu conheço isso porque meus familiares são do interior do estado do Espírito Santo e são pessoas que trabalham. Eu chegava em Nova Venécia, estava meu avô descendo com as bananas que ele produzia no quintal. Ele tinha lá, na época que a gente era criança, que chegava lá, eles tinham os porquinhos dele que ele criava lá, né? E para vender a carne. Essas pessoas trabalham, gente, todo dia. Elas acordam de madrugada, trabalham todo dia. Então como é que você pode chamar um povo desse de fascista? Né? Querendo sempre trazer um ar de aquelas pessoas oprimem a população mais humilde. Mentira, é esse povo que trabalha e que dá condições de as pessoas terem oportunidade de trabalho. São os empresários, são as pessoas que colocam a mão na pasta, são o camarada que faz o bolo dele em casa para entregar e vender. A mulher dele faz, entendeu? Então a esquerda sempre tenta fazer isso. E aí ela pegou toda a organização econômica que o Fernando Henrique Cardoso trouxe, que estava bem organizado, e desfrutou daquilo fazendo o quê? Gastando à vontade e criando um crescimento artificial. O quê? Jogando dinheiro na praça. Jogando dinheiro na praça. Jogando dinheiro na praça. Ao invés do próprio empresário e do dinheiro vir de fora, investir no país, igual está acontecendo agora, que o dinheiro está vindo de fora. O Bolsonaro não foi lá e pegou os campeões nacionais, ó, tá aqui dinheiro para você. Não! Olha só que contradição. Antigamente, o Lula pegava o nosso dinheiro e enviava para as ditaduras amigas para investir no país deles lá. Agora, não. E também os campeões nacionais saíam para investir em outros países. Agora não. Agora, os investidores internacionais estão vindo investir no nosso país porque acreditam no nosso país. E aí que o crescimento efetivo acontece. Por quê? Porque os campos estão prontos. E, gente, e os empresários, aqueles grandes daqui de fora do país, eles não fazem isso porque eles são bonzinhos, não, porque eles querem ganhar dinheiro. E quando eles olham para os campos, quando eles olham para o que foi preparado, eles falam assim, pô, o campo está preparado, menos burocracia, menos regulamentação, mais facilidade para o empresário trabalhar e contratar, produção. Não, aquele país lá que eu preciso investir porque é a bola da vez. E nós vamos entregar isso mais uma vez para a esquerda destruir, consumir, porque eles são igual gafanhotos. Eles destroem tudo. Então essa é a primeira análise. E a segunda, muito mais importante do que o Gustavo Segre fala, né? Que é muito, muito importante, falando das 22 milhões de pessoas na Argentina hoje que vivem na miséria, é o que o Emílio fala. O Emílio fala o seguinte, o Estado esquerdista, o Estado que eles investem em estatizar tudo. Tudo é nosso, tudo está aqui na minha mão. Sabe o que é? O Estado esquerdista, ele investe na miséria. Ele investe em dar um auxíliozinho pro cara ficar sempre na merda, pro cara ficar sempre na pobreza, para que eles dominem a mente do cara. Porque o cara é o seguinte, quando o cara tá na pobreza e não tem perspectiva, sabe o que o cara faz? O cara fala, bicho, pra onde que eu vou? O que eu vou fazer? Então ele fala bem assim, cara, eu vou ficar aqui ganhando essa miséria, ganhando esses 100 reais, e pelo menos eu tenho 100 reais. Se eu inventar de tentar arrumar um emprego, e aí não dá certo, e não sei o quê... Então o camarada não sai. Pelo contrário agora, que é o quê? A pessoa tem um auxílio e ela vai trabalhar, ela vai conseguir uma classificação para quê? Para ela mudar a vida dela, a mudar a história da família dela. E ela não perde esse auxílio durante 2 anos. Ela não perde. E ela vai ter esse reforço para quê? Para que ela mantenha o filho na escola,
para que ela mantenha uma alimentação boa para os filhos, para que ela mantenha o filho com uma roupa boa, com algo interessante para ele falar assim, eu não vou entrar para a criminalidade. Essa é a verdadeira mudança, quando você dá oportunidade ao pai de mudar a história da sua família. Então, gente, não vamos entregar a oportunidade do nosso país na mão da esquerda de novo, porque eles são como gafanhotos. E está tudo preparado, os campos estão prontos. Agora, se a gente entregar mais uma vez a oportunidade de crescimento do nosso país a esses que devoram, a esses que se destroem, a esses que são como aves de rapina, nós vamos ficar atrasados mais uma vez. Então, gente, é um apelo de um brasileiro, vote 22. Estamos aí, vamos juntos mudar o país. Vamos juntos. Um abraço a todos, fiquem sempre com Deus. JC.